tá? Na capital federal. Tem informação que chega de lá agora, neste momento, uma semana do recesso, há uma semana, melhor dizendo, do recesso parlamentar. O Congresso tem acumulado várias pautas que estão travadas justamente por falta de acordo na Câmara. Tem o PL, por exemplo, da misoginia e o projeto, que aumenta o teto dos MEIs. Por exemplo, são dois projetos aí travados. No Senado, são os vetos presidenciais. A gente faz a nossa conexão com a capital federal. Vamos conversar com a Aline Beckett, que aparece aqui já na nossa tela, para trazer os detalhes, Aline? E a gente tem que pensar muito bem e entender como é que vai funcionar, porque o tempo está curto, Daqui a pouco tem recesso. O Theo já tinha trazido para a gente um pouco mais cedo, segundo semestre, tem calendário eleitoral, enfim, tem muita coisa para acontecer. E aí, dá tempo para aprovação ou não dá? Bem-vinda, boa sexta-feira e um bom trabalho para você. Olha, Renan, vai depender dos últimos ajustes, as últimas negociações desses próximos dias até essa próxima semana, Muito obrigada, bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no Novo Dia. Pois bem, a gente está chegando na reta final dos trabalhos do Legislativo desse primeiro semestre aqui no Congresso Nacional. Então, com isso, Câmara e Senado se preparam para analisar essas últimas matérias, esses últimos projetos ali que estão pendentes, é claro, ainda desses acordos, No caso, como você bem disse, do Senado, são os vetos presidenciais, Caso contrário, essas pautas vão ficar para agosto, para depois do recesso parlamentar. Aqui na Câmara dos Deputados, o que a gente pode destacar como um dos principais projetos ali prioritários tratado pelo presidente Hugo Motta nessas últimas semanas é o projeto do MEI, que aumenta o faturamento do microempreendedor individual, A proposta foi encaminhada pelo governo federal, prevendo ali um aumento para R$130 mil por ano, com a possibilidade também do microempreendedor a contratar até 2 funcionários. E aí o impasse agora não é sobre o MEI, mas sim sobre as faixas de ampliação do Simples Nacional, porque o que é avaliado agora pelo governo, pelo Palácio do Planalto, é o impacto que essas faixas do Simples podem causar ali na casa de mais de 50 bilhões de reais por ano ali nas contas públicas. E aí, sem um acordo, então, em relação a esse projeto, ele não tende a avançar ao plenário, pode ser que ele fique, então, para agosto, mas é claro que isso tudo depende dessas últimas articulações. Mas fato é que, em relação ao MEI, tem consenso. Em relação ao Simples Nacional, não tem. Um outro projeto travado é o PL da misoginia, Ele cria o crime de misoginia, incluindo essa conduta entre os crimes de preconceito, discriminação, equiparando ao racismo, prevendo uma reclusão de 2 a 5 anos. A deputada Tabata é a relatora desse projeto aqui na Câmara. Ela trabalha neste momento para consolidar essas articulações, principalmente com a bancada cristã, que levantou algumas questões religiosas e de liberdade de expressão também, A bancada segue resistente em relação a esse projeto de lei e a deputada Tabata tenta agora especificar que esse projeto se trata da conduta do indivíduo em si e não de crenças religiosas. Então, não tem consenso ainda para que esse texto vá ao plenário. A gente aguarda, na expectativa para a semana que vem qual será a decisão do presidente Hugo Motta em relação a esse projeto. O PLP dos combustíveis também está nessa lista, ele segue sem definição, uma proposta que foi colocada como alternativa para reduzir os impactos das tensões no Oriente Médio, E aí, um dos principais entraves era o subsídio à gasolina. O presidente Hugo Motta disse que há um acordo para retirar esse benefício depois que os preços internacionais se estabilizarem. Então, se há um acordo, há a previsão de que esse texto vá e siga, então, ao plenário já na próxima semana. E as dívidas rurais também, que é um tópico aqui da Câmara dos Deputados, é um outro projeto pendente, Ele já foi aprovado pelo Senado Federal, utiliza recursos do Fundo Social do Pré-Sal para financiar algumas linhas de crédito de renegociação de dívidas rurais, O governo demonstra uma preocupação em relação ao impacto que esse projeto de lei pode trazer nas contas públicas também. O Planalto apresentou algumas últimas alternativas ao setor agropecuário. A gente relembra, teve reunião do ministro da Fazenda, Dário Dorigali,
briga com integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, mas não teve um consenso ainda. Então, com isso, esse projeto, essas dívidas rurais seguem ainda travadas aqui na Câmara dos Deputados. E em relação aos vetos presidenciais, a gente tinha a expectativa de ter uma sessão essa semana para analisar alguns vetos, já que a sessão passada foi cancelada pelo presidente Davi. Ele alegou que não teve consenso entre os líderes e o governo federal em relação aos vetos que estavam na pauta. Essa semana, a mesma coisa, não tem consenso entre o governo e os líderes em relação aos vetos, e hoje a Câmara e o Senado têm mais ou menos cerca de 91 vetos presidenciais a serem analisados. Então vai ficar também a cargo do presidente Davi Alcolumbre se ele vai decidir pautar uma sessão conjunta na próxima semana para essa análise. Renan.